Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nesta hora. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra que Deus colocou no nosso coração. Espero que tudo esteja bem na sua casa. Vamos orar? Você pode orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dá, Senhor, de nós levarmos a Tua palavra a cada lar, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar abençoando, Senhor, dirigindo, guardando, usa poderosamente a vida do pastor, Senhor, para falar com aqueles que necessitam, Senhor. Derrame da Tua graça e do Teu poder, Senhor Deus. Que Teus anjos sejam acampados ao redor de cada vida, de cada lar, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade. É isso que eu te peço, já agradecida. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Tudo bem, meus queridos, mais uma vez, né? Não foi desta vez, como diria o pessoal, não foi desta vez. Quando tínhamos a expectativa de que os templos fossem abertos, né? Nós tivemos os cultos presenciais, mas não foi dessa vez. Então, informações que recebemos, ainda continuamos na bandeira amarela, com expectativa, né? Ainda com algumas expectativas que a gente precisa aguardar. No decorrer da semana a gente com certeza vai ter notícias sobre isso. Mas enquanto isso não acontece, não abrimos nossos templos, nós continuamos aí. Do mesmo jeitinho, tranquilo, cada um cuidando do seu, né, do seu quadrado, e vamos tocando para frente, não é verdade? Então, hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, com aqueles que sempre estão nos ajudando no momento de intercessão, né, orando pela filha neta do pastor Paulo Real, da Igreja Batista de Maringá, a Igreja Batista de Vila Sete. Ele precisa das nossas orações com relação à sua netinha, a Amy. Então, mesmo que você não saiba qual é a situação em que ela se encontra, eu queria estar desafiando você a colocar lá na sua cadernetinha de oração, intercessão pela vida da pequena Amy, pela família do pastor Paulo Real, né? A sua filha Paula também é a mãe da Amy, então estão envolvidos lá numa situação e eu gostaria que você pudesse interceder por ela. Também continuar orando, né, pelo fim da pandemia, para que Deus nos abençoe, para que alguma coisa aconteça, que seja positivo, para que a gente volte a nossas atividades, né, e as coisas possam ir prosperar, melhorando, passo a passo. Orar pelas autoridades, pelo nosso país, não esquece disso, orar pelo nosso país. Também queria compartilhar com você de que amanhã segunda-feira, dia 20, é o dia em que os batistas do Brasil estarão 24 horas em tempo de oração por todas as necessidades, pela nossa nação, por esse momento que nós estamos aí atravessando. Serão 24 horas em que os batistas estarão então clamando a Deus para que Deus intervenha na história do nosso país. E como é que foi feito isso? Cada estado recebeu um dia, né? Então serão os 30 dias de oração, né? Então cada estado recebeu um dia para interceder pelo país. Coube ao Paraná Batista, o dia 20, então na segunda-feira.
E aí, nos horários que foram compartilhados para as igrejas participarem, as igrejas do Paraná, a nós coube o horário das 14 horas às 15 horas. Isso vamos abrir um canal no Zoom, né? É uma ferramenta, e nesse canal do Zoom, num horário determinado das 14 às 15 horas, as igrejas que estão no hall ali, desse horário, vão estar participando em momento de oração. Então, eu ainda deverei fornecer para vocês, né, o encaminhamento de como chegar no Zoom, e aí você vai poder participar conosco, orando conosco ali. Aqueles que estão em casa, aqueles que vão ter essa oportunidade de estar em casa, vão nos ajudar nesse momento de oração, das 14 às 15 horas. Não está só a PIB do Tatuquara, ali também está a Igreja Batista do Farol, a Igreja Batista da Fazenda Rio Grande, né? Então, nós estaremos assim, são igrejas que vão neste horário estar preenchendo esse tempo, orando pelo nosso país. Então, espero que você anote também, e as dúvidas serão sanadas com as nossas informações ainda hoje. Ainda hoje eu quero ver se consigo encaminhar para vocês com clareza ao momento que nós vamos estar vivendo ali, na segunda-feira. Após esses avisos, nós queremos, nesse momento, orar pelas necessidades, né? Pedir a Deus que venha de encontro às necessidades de cada um. Como eu disse, precisamos orar, e esse tempo requer realmente joelho no chão. Vamos orar? Não sei qual é a sua necessidade, mas nós queremos primeiramente começar agradecendo e depois colocando diante de Deus as nossas necessidades. Vamos lá? Nosso Deus, Pai de misericórdia, nós mais uma vez estamos aqui na Tua presença, estamos aqui reunidos para reconhecer, exaltar e glorificar o Teu grande e excelso nome. Queremos e temos motivos para agradecer ao Senhor. Primeiro, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos preservado nesse momento de grande dificuldade, quando, ó Deus, essa doença, ó Deus, alcança um patamar já bem avançado, e nós sabemos que as pessoas estão sendo infectadas, muitas delas estão indo ao hospital, outras foram a óbito, e nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado da gente. Então, muito obrigado, Senhor Deus, reconhecemos o livramento do Senhor nas nossas vidas. Queremos agradecer por isso. Agradecemos pelos nossos filhos, nossos netos, netas, nossa família toda, no geral, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E queremos continuar, Deus, fazendo aqui a Tua vontade. Queremos também, ó Deus, nessa hora apresentar, Pai querido, as necessidades do Teu povo. Eu não sei, eu não conheço a realidade de cada um, mas o Senhor conhece as nossas realidades. Então, de primeiro, eu quero apresentar a Tua igreja, ó Deus, Teus servos, que têm buscado a Tua face, que têm se inclinado para fazer a Tua vontade. E a pedir que o Senhor olhasse para a demanda, para a necessidade de cada um. Também, ó Deus, queremos apresentar os pastores, ó Deus, missionários, Deus, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, com a difusão e com a pregação da Tua palavra. Queremos agradecer por esse rico privilégio que temos da parte do Senhor, de sermos agentes do Teu reino. Muito obrigado por isso. Queremos, ó Deus, nessa hora também interceder, ó Deus, nesse momento pela vida do nosso país e colocar diante do Senhor todas as autoridades, a nível federal, estadual, municipal. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor também, ó Deus, aqueles que estão no enfrentamento, Deus, dessa pandemia,
em todos os segmentos, pedir a tua boa mão, ó Deus, a graça do Senhor sobre essas vidas. Ó Deus, tem sido uma batalha que não para, uma batalha insana, ó Deus, diante de um quadro que às vezes parece que é irreversível. Mas o Senhor tem dado força, e eu pedi ao Senhor que continuasse com a tua mão de poder e graça sobre a vida desses profissionais, sejam eles em que aonde que eles estiverem atuando, que a tua boa mão esteja ali, guardando eles e guardando também as suas famílias. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que a tua boa mão continue, Deus, dirigindo os destinos da nossa nação, os destinos do nosso país. Ó Deus, que o Senhor entre com providência e que a tua bênção, Deus, a tua bênção, aquela bênção que não traz dores, Pai, a tua bênção só acrescenta, ela não traz dores. Essa bênção seja derramada, ó Deus, no nosso país. Põe a tua mão de poder em tudo isso, recebe a nossa oração e a fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Devem ter notado que nós não tivemos hoje aquela costumeira abertura. É que a nossa técnica ficou impossibilitada de estar conosco, né? Hoje está ali atrás da câmera a Fabiana, né? A Fabiana está nos ajudando ali na transmissão hoje. E eu queria compartilhar com vocês hoje aquilo que Deus colocou no nosso coração. A palavra que Deus colocou no nosso coração. Queria pedir para você que você fosse lá para Marcos, capítulo 11. Né? Queremos hoje conversar um assunto que Deus colocou no nosso coração. Enquanto você está procurando o texto, eu queria mais uma vez dar aqui um reforço. Se você tem condição de nos ajudar na segunda-feira, das 14 às 13 horas, naquele momento de oração, por favor, entre em contato com a gente. Se tiver precisar de melhores informações, converse com a gente, tá bom? Depois aqui da nossa transmissão, você tem o meu telefone e pode nos ajudar nesse momento de oração, ok? Achou lá? Marcos capítulo 11, do verso 11 a 14. 11 a 14. Vamos fazer a leitura. Se estivéssemos no templo, eu diria quantos estão aí com a espada, quantos estão com os canivetes, né? Quem é que está procurando aí que peça misericórdia? Então, às vezes, as pessoas ficam demorando para achar o texto. Mas isso já teve um bom tempo. A Marli já achou? Pronto. Se a Marli já achou, todo mundo achou, né? Ok. Vamos lá? E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Essa palavra que veio ao nosso coração, o Espírito Santo nos despertou para esse texto. Só antevendo o momento aqui, por conta do verso 11, vivendo aquele momento em que ele chega em Jerusalém e é saudado por muita gente, aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Este é o
acontecendo naquele momento, né? É quando ele chega em Jerusalém. E aí, depois de toda aquela festa, depois de toda aquela saudação, ele, quando entra, ele observa tudo, né? Ele entrou em Jerusalém e diz que também entrou no templo. E aí o texto diz que ele observa tudo. E aí, depois de tudo aquilo, aquela festa toda, o texto diz que já era tarde e daí ele se retira de Jerusalém em direção a Betânia com os discípulos. O texto também mostra depois o que vai acontecer no dia seguinte. É o dia seguinte. Contexto histórico nos aponta o quê? As figueiras, elas cresciam, aquelas que cresciam perto de Betânia, elas possuíam brotos pequenos que eram comestíveis. Esses brotos, eles apareciam geralmente antes do fruto estar plenamente completo na estação. Esta árvore não tinha, esta que Jesus está ali, que se aproximou dela, ela não tinha nela nenhum broto, o que indicava que ela não produziria frutos. Então, ela parecia, pela folhagem, que ela estava viva, mas ela não daria fruto. O texto aponta a maldição de Jesus sobre ela como uma parábola dramática, que ilustra o que ele encontrou quando ele colocou a sua atenção, né? Quando ele colocou a sua atenção no templo. Aquela palavra de Jesus era em virtude daquilo que ele viu no templo. Está percebendo? É uma parábola, é uma profecia de Jesus, nesse caso, em virtude daquilo que ele viu lá. Ele viu aquela movimentação no templo e provavelmente o templo estava bonito, então tinha uma aparência de vida, mas não tinha frutos espirituais. O contexto histórico também nos remete para o fato de que essas figueiras que ali cresciam, elas, depois de um tempo, quando caíam as folhas, ficava assim os frutos. Mas essa figueira, essa que Jesus encontra, ela estava muito bonita. Aí você vai perguntar, mas será que Jesus não sabia? Não tem nada que Jesus tenha feito que não tivesse uma motivação e que não trouxesse no seu bojo uma mensagem, que não se apontasse para algumas circunstâncias que depois deveriam acontecer. Jesus está falando nesse tempo aqui, no momento, ele está falando justamente olhando para aquilo que ele observou. Esta é a leitura que a gente faz. Ele foi ao templo, observou tudo, estava bonito. E quando ele vai para a figueira estava bonita, mas não tinha fruto, tal qual o templo. Ele viu que tinha aparência de vida, mas não tinha os frutos espirituais. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias em que a gente encontra pessoas duvidosas, de que a gente pode, a despeito de toda a dificuldade, né, ou de todo o impedimento, duvidam que a gente possa fazer a diferença. Apesar da dificuldade, eles duvidam que a gente possa fazer a diferença. É bem verdade que nesse tempo se faz sim que se faça os ajustes para que realmente a gente possa fazer a diferença, né? O ajuste na implementação de uma prática, de uma rotina, mas que possibilite o avanço sistemático da obra de Deus. Então, precisamos nos ajustar para esse momento. Mas não dá. Nós precisamos nos ajustar, precisamos fazer ajustes
para que a gente continue fazendo a obra de Deus, sem que haja problema de continuidade. Né? Bom, não. O imperativo hoje é o engajamento de cada cristão no quesito da frutificação. Então, quando o Espírito Santo me despertou para olhar para esse texto, parece um texto insípido, isto é, seco, que não tem nada para extrair dali, eu comecei a pensar sobre isso, o que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Porque Jesus, sabedor de todas as coisas, não lançou uma palavra que não tivesse um significado. E o texto diz que os discípulos ouviram o que ele falou. Se fosse alguma coisa para ser mantida em segredo, ele não falaria a ponto de que aqueles que estavam lhe acompanhando tivessem conhecimento da sua frustração ao chegar na árvore e não ter o fruto. Não tem fruto, paciência, acabou. Não, mas que ninguém mais coma do seu fruto. Que você não dê mais. Pronto. Foi a palavra de Jesus. Então, este é o primeiro momento, porque esse episódio ali, o primeiro momento, esse episódio, ele vai ter um desdobramento. Jesus não encontra o fruto e diz o que ele disse para a árvore. Mas vai ter um desdobramento. Por isso que eu disse para você que no início, é que no primeiro instante, o que Jesus estava focando era aquilo que ele viu no templo. Um templo bonito, majestoso, bem feito, bem acabado, com aparência de vida, mas sem frutos espirituais. Jesus olha para a árvore, folhagem bonita, o que se espera, e olhando uma árvore bonita, que tenha frutos. Aquela não tinha frutos. Este é o foco que o Espírito Santo trouxe para nós hoje pensarmos e meditarmos um pouco na palavra. Vamos orar? Nosso Deus, Pai de misericórdia, ainda continuamos aqui na Tua presença e queremos pedir que o Teu Santo Espírito continue, ó Deus, nos direcionando, falando ao nosso coração, falando ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, aqui em nosso estado e também fora do nosso estado, aonde quer que esteja alguém agora, ó Deus, ligado neste canal, que o Teu Santo Espírito também fale ao seu coração. Há aqueles, ó Deus, que hão de ouvir mais tarde esta palavra, que também sejam impactados pela força e pela direção e pela ação do Teu Santo Espírito. Nos ajuda nisso, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que veio ao nosso coração, você que gosta de Tito, quando perdemos o foco da nossa missão, frutificar. Vou repetir. Quando perdemos o foco da nossa missão, frutificar. Definir frutificação definir, tem que assinar embaixo. Agora, conceituar, todos nós podemos. Pequenos conceitos em relação à frutificação. Primeiro, que quem não cresce, desaparece. Quem não cresce, desaparece. Quem não também não tem o que colher. Assim, uma maneira bem simplória, né? Então, olhando para a questão da frutificação, é preciso que a gente entenda. Eu estou agora me lembrando aqui de uma igreja onde o pastor, trabalhando à frente da igreja, descobriu não, veio ao seu conhecimento que a igreja já tinha mais de 40 anos
de vivência. Mas era uma igreja que não tinha nenhum fruto. E era a palavra do pastor, não tinha nenhum fruto. Não tinha um ponto de pregação, não tinha uma congregação, não tinha. Era só a igreja. E este pastor, ele chamou a atenção, sim, da igreja. A igreja precisa frutificar. A igreja precisa frutificar. Se tem as condições, se tem, ou não tem, mas a igreja tem que frutificar. Ela tem que dar fruto. Porque a realidade é essa: se não cresce, desaparece. Mas se também não planta, não vai colher nada. E foi sim uma luta, né? Uma luta desse pastor ao longo do tempo, por conta da visão que ele teve. Mas ele compartilhou esta visão com a igreja. Irmãos, o que nós descobrimos é que quando nós deixamos de dar frutos, nós definhamos espiritualmente. Quando deixamos de dar frutos, nós definhamos espiritualmente. Por quê? Perdemos o contato com a água da vida. Perdemos o contato com a água da vida. Salmo de número 1, verso 3, diz assim: ele é como árvore plantada à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Quando perdemos o contato com a água da vida, nós deixamos de ser aquela pessoa que está plantada junto à corrente de águas. Perdemos o contato com a água da vida, então deixamos de dar fruto. A nossa folhagem murcha e tudo que faz, ainda não é bem sucedido. Que teria que ser ao contrário. Se dessemos fruto. Então, quando nós deixamos de dar fruto, nós definhamos espiritualmente. Perdemos o contato com a água da vida. Desaparece a nossa receptividade espiritual. Quando nós deixamos de dar frutos, definhamos espiritualmente, desaparece a nossa receptividade espiritual. Veja lá que diz Mateus capítulo 13, verso 23. Olha lá. Olha o que diz o texto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica. Então a nossa receptividade espiritual fica bloqueada, impedida, porque nós ou deixamos de ouvir a palavra e deixamos de compreender a palavra. Ao contrário, nós estaríamos dando fruto. Então, desaparece a nossa receptividade espiritual. Também, nos arriscamos a voltar para a velha vida. Presta atenção, quando deixamos de dar frutos, definhamos espiritualmente, perdemos o contato com a água da vida, desaparece a nossa receptividade espiritual e nos arriscamos a voltar para a velha vida. Olha o que diz João capítulo 12, verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Morrer, o significado que temos para esse morrer é o viver em Cristo. O significado de morrer é estar numa nova vida, Então, se não morremos para as coisas, deixamos de morrer para as coisas,
nós temos o risco de voltar para a velha vida. Mas se morrermos para as coisas, isto é, Deus começa a ser prioridade, nós começamos a produzir frutos. Vou repetir. Quando deixamos de dar frutos, definhamos espiritualmente. Perdemos o contato com a água da vida. Desaparece a nossa receptividade espiritual. Nos arriscamos a voltar para a velha vida. Podemos sofrer o corte. João capítulo 15, verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ele corta. Podemos sofrer corte. Ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, queridos, nós estamos em desobediência ao Senhor, se formos infrutíferos. Estamos em desobediência ao Senhor, se formos infrutíferos. Não estamos permanecendo nele. João capítulo 15, versos 5 e 6 diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Podemos estar incorrendo em desobediência. Continuando. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E eu apanho, lanço no fogo e o queimam. Se estamos em desobediência ao Senhor, sim, nós estaremos na condição de infrutíferos. Sabe, queridos, vou repetir para você, porque você precisa guardar isso. Quando deixamos de dar frutos, definhamos espiritualmente. Perdemos o contato com a água da vida. Desaparece a nossa receptividade espiritual. Nos arriscamos a voltar à velha vida. E ainda mais, podemos sofrer o corte. Podemos sofrer corte. Ainda assim, estamos em desobediência ao Senhor, porque somos infrutíferos. 2. A frutificação, guarda isso, ela nasce, eu não diria nasce, mas ela vem e acontece a partir do grau de compromisso que temos com a obra de Cristo. Percebe? Vou repetir. A frutificação, ela vem e acontece a partir do grau de compromisso que temos com a obra de Cristo. Isto vai aparecer lá quando a gente se batizou, lembra? Você foi batizado e você deu um testemunho público para as pessoas de que a partir daquele momento você tinha um compromisso com Deus. Você ali está mostrando, está afirmando que você, a partir daquele instante, você está afirmando publicamente um compromisso com Deus. Não é um compromisso para você ficar sentado, né? Que é o chamado crente cristão 3S, né? Sentado, sossegado e salvo. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para uma missão, não é verdade?
Então, a partir desse momento, a gente tem que sair da condição de crente ocasional, ou crentes ocasionais, para crentes operacionais. Percebe? Não é para você não foi chamado para ficar sentado. Ah, mas isso é coisa para pastor. Pare por aí. Não é. Todos nós fomos chamados para uma missão. Então, essa operacionalidade vai acontecer a partir do momento que nós entendermos e fizermos o que precisa fazer na área do discipulado, na área da evangelização e na área da pregação da palavra. A frutificação, meus queridos, ela vem desde o notório episódio onde João Batista faz um questionamento aos fariseus e saduceus que buscavam o batismo no Rio Jordão. Lembra disso? Ali ficou notório, né, o que significava a questão de buscar a frutificação, o de dar frutos. Eu vou ler o texto para você. Diz assim, Mateus 3, 5 a 8. Então saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí, com esta palavra de João Batista, já se enseja ali a ideia da frutificação. Precisavam frutificar. Eles estavam ali fugindo da ira, mas eles precisavam frutificar, dar fruto dignos de uma pessoa que estava arrependida do caminho que estavam andando. Essa é a realidade. Nós fomos escolhidos para dar fruto, meus irmãos. Fomos chamados para a missão e fomos escolhidos. Essa é a palavra. Nós somos escolhidos. João capítulo 15, verso 16 diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Está claro? Frutificação é comprometimento. Frutificação é elencar corretamente a prioridade. Né? É preciso a ampliação e prática do conceito de frutificação. Deus espera que cada um de nós venha dar frutos. Deus espera que eu e você venhamos a dar frutos, seja em que circunstância for. Seja em que circunstância for. Ah, mas estamos na pandemia, está todo mundo fechado em casa, está todo mundo confinado. Aí, talvez nós precisemos aprender que é no meio da dificuldade que aparecem as grandes oportunidades. Não é verdade? Nós estamos assistindo aí, né, pessoas, como disse um pastor que eu recebi um vídeo hoje, dizer assim: nós estamos hoje num campo de combate e muitos estão tombando neste campo. Enquanto permanecermos em pé, nós precisamos dar frutos, porque nós teremos que um dia
não sei quando, cada um tem o seu, mas iremos nos apresentar diante do Senhor. E pode ser que a pergunta seja: cadê os teus frutos? Onde estão os teus frutos? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos rever a nossa prioridade. Precisamos olhar o que está em volta da gente. Nunca foi tão acentuado no coração das pessoas a busca de Deus. Nunca foi tão acentuado assim. Na era moderna, na pós-moderna que nós estamos agora atravessando, nunca foi tão acentuado o coração humano precisando de Cristo. Pessoas que precisam ser alcançadas pela força do Evangelho, pela força da palavra, pela força da ministração do Espírito Santo, para que elas mudem, sejam transformadas e deem frutos, frutos dignos de arrependimento. Será necessário isso. Mas para que isso aconteça, nós, eu e você, precisamos fazer a nossa parte. Eu quero ler aqui, que está separado, que é um texto, eu vou ler, mas é para ser decor, porque é o primeiro texto que a gente vai aprender na palavra de Deus, quando dá de encontro com ela aqui, depois do batismo. Diz assim, lá em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda a autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra. Ele conta com a minha vontade e com a sua vontade. É com a minha vontade e com a sua vontade. Pense um pouquinho, feche os seus olhos onde você está. Pense um pouquinho. Está faltando alguma coisa? Está faltando? Na sua casa? Deus não tem suprido as suas necessidades? Você já perdeu alguém? É doído, muito doído perder alguém. Não perca a chance de ser e fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. E não se perca também. O ID de Jesus ainda ecoa em nosso coração, dando-nos a ordem para vestir a camisa. É preciso que a gente venha a vestir a camisa. Numa empresa, uma das coisas mais notórias quando se faz a entrevista para uma admissão é observar naquela pessoa que procura emprego se ela está disposta a vestir a camisa da empresa. É isto. Observa-se no indivíduo se ela está disposta a vestir a camisa da empresa. É o que nós precisamos hoje. Homens e mulheres que vistam a camisa. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe.
Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a cumprir a grande comissão. Frutificar, trazer vidas aos pés e na presença de Jesus. Nós precisamos repensar. Frutificar é uma ação de compromisso, primeiro com Deus. E aí você sabe, as demais coisas não serão acrescentadas. Eu quero dar glórias a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo de Deus que nos levou até esse instante, na tua presença aí com vocês, instantes com vocês, e desejar a você uma boa semana. Que Deus te abençoe, que Deus te surpreenda e não perca a oportunidade. Frutifique. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Eu sei que de uma forma maravilhosa o Senhor vai fazer aquilo que te apraz. Amém, Senhor. E o Senhor vai falar com o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Muito obrigado por essa oportunidade. Continua conosco. Nos abençoa ao longo desta semana. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço. Fica com Deus.